certo? Antes da gente introduzir, queria passar assim, fazendo algumas pesquisas sobre esse tema. Quando se fala sobre o poder do Estado, ele é um tema que está abrangendo sobre a teoria geral do Estado, certo? Quando se fala em teoria geral do Estado, ele abrange o tema do poder do Estado, a finalidade, os conceitos, as ideologias. E em cima desse tema, há diversas opiniões de diferentes autores. Cada autor ele tem uma concepção em cima do que é poder, certo? Uns começam com uma visão, assim, digamos que pela esquerda, outros têm uma visão já mais pela direita, mas na verdade, se nós formos pegar a visão, a opinião de todos os autores, por mais que eles tenham uma saída, um ponto de partida diferente, no meio do percurso a finalidade dele vai ser igual, o objetivo vai ser o mesmo, entendeu? Quando a gente fala de poder, poder é aquilo que se quer e se pode aplicar. Poder, querer não vai poder aplicar. Se eu chegar e falar para ele aqui, viu, você sai daqui e senta ali. Ele não é obrigado a fazer isso. Por quê? Porque eu não tenho esse poder, essa autonomia de estar mandando, aplicando essa atividade em cima dele. O Estado, ele já tem essa autonomia, ele quer, ele pode aplicar. Quando ele quer fazer, ele faz, entendeu? Ele aplica. Isso daí seria uma das legitimidades e a legalidade que o Estado tem em cima dele. Poder, ele também foi um poder aplicado no Estado para ajuntar uma valorização social, para fazer uma harmonização social, porque antigamente a sociedade ela era dividida, digamos assim, uma sociedade territorial brasileira. Ela era uma sociedade dividida, cada um era para um canto, cada um tinha o seu conjunto, sua sociedade, aquela cúpula. O Estado, propositalmente, ele pegou e decidiu, aqueles grupos maiores, os grupos poderosos, decidiram criar um Estado para harmonizar a sociedade, para fazer um povo só, uma nação só. Para ajudar tanto nas explicações das leis, das normas que a sociedade recebe, como até para uma intervenção assim, internacional, uma aplicação de um país para outro, um acordo, um negócio internacional. Falando sobre as diversas opiniões, eu peguei dois exemplos aqui da Baudelaire, certo? Ele deu dois conceitos do que é o poder do Estado. O poder do Estado como poder político, incondicionado e preocupado em assegurar sua eficácia e sem qualquer limitação. Então aqui ele dá o poder do Estado como um poder limitado e incondicionado, certo? Incondicionado por quê? É um poder que ele não depende de ninguém, não depende de uma demanda para ser aplicado, para se propagar no meio da sociedade. Então, por isso que ele é incondicionado. E ele procura se manter, a sua eficácia, a sua legitimidade em cima do povo. O poder do Estado, como poder jurídico, nascido do direito, exercido exclusivamente para a consecução de fins jurídicos. Quando se fala do poder do Estado, se fala da jurisdição, se fala das leis, das normas, certo? Para poder aplicar uma lei tem que ter o poder. Se tem o poder, tem a lei envolvida junto com o Estado, Poder nada mais, nada menos do que o poder político. Nós hoje, como sociedade, vivemos no meio da política. O Estado é a política. Então, um tem que caminhar junto com o outro, Um não depende do outro. A sociedade não pode estar na frente do Estado, o Estado também não pode estar na frente da sociedade. Os dois têm que andar em conjunto, para que haja uma harmonização concreta em cima dos dois. Tem aqui o tema também de George Bourdieu, Bourdieu, isso. O Estado não só tem um poder, mas é o poder, ou seja, o Estado é a institucionalização do poder. Aqui ele já caracteriza o Estado como sendo o próprio poder, Ele sendo o próprio poder, não tendo só em mãos o poder, mas ele sendo o próprio poder, E ele fala sobre a institucionalização do poder, que é a cristalização, é o aperfeiçoamento que o poder tem, certo? É uma fase que o poder passa, uma linhagem, para que lá na frente ele seja concretizado e seja aplicado em cima do povo. Os chefes dos grupos sociais desejam que seja reconhecida a sua legitimidade no exercício do poder, querendo assegurar a continuidade do poder, e por isso teria surgido o Estado. Então, como foi falado, os grupos, os chefes do grupo do Estado, antigamente eles tinham o seu poder, eles já tinham a sua aplicação. Mas para que fosse mais eficaz a sua legitimidade, o seu reconhecimento, foi criado o Estado, fazendo a harmonização, como foi dito, da sociedade, certo? Para que o seu poder, juridicamente, que o poder nasceu junto com as leis, A lei ela não emana sem o poder não emana sem a lei. Então, para que elas pudessem estar sendo aplicada para todo aquele povo do território, então tinha que ser um povo só, uma nação só, um povo único. Um povo único, para que todos recebessem da mesma forma o poder que o Estado propaga para todos os cidadãos. Limitação do poder.
surgiram com a separação de poderes no século XVIII, dois outros métodos foram lançados para limitar o poder do Estado: a legalidade e a legitimidade do exercício do poder. Né? Então, o poder do Estado, anteriormente ali, foi falado que ele era ilimitado. Mas, em volta do século XVIII, ele foi legitimado e legalizado perante o povo. Para quê? Para que o Estado não pudesse ultrapassar, entendeu, a dignidade da pessoa, para que o Estado não pudesse sobrepor aquilo que é de comum, que é natural da sociedade, entendeu? Que é a legitimidade do cidadão. Se você chega, o que vem a ser legitimidade? Se você vem em uma tribo indígena, e lá, como já tivemos vários exemplos em outras aulas, né? E lá é praticado o canibalismo. O Estado não pode chegar e pegar e falar para eles: viu, você vai ser condenado por crime, de homicídio, por tortura. Não, porque aquela tribo indígena tem a legitimidade, eles têm em si aquela eficácia, aquele ser natural. É o que vem a ser a legitimidade. A legitimidade nada mais é que o valor social que nasce com cada um de nós. Né? Eu tenho a minha legitimidade, a minha cultura, a minha crença. Ele tem a legitimidade, a cultura, a crença. Aquilo que nasce com a gente, aquilo que nasce com a sociedade, torna-se legítimo. Se você for numa sociedade islâmica, eles têm a legitimidade daquilo que é nascido com eles. Eles usam o véu, usam aquilo e ninguém pode mudar. Aquilo é a legitimidade deles. Se nós vem na nossa sociedade aqui, digamos, uma sociedade católica ou crente, o Estado também não pode mudar, porque essa é a legitimidade social nossa. Nós temos isso no nosso, então a sociedade ele não pode interferir em cima daquilo, o Estado não pode interferir em cima disso. E o Estado também só tem a sua legitimidade, que é o seu poder. Né? Ninguém pode chegar para o poder do Estado e falar: não, o seu poder não vai ser assim, a gente quer assim, assim, assado. Não, não é bem assim. Então o Estado, como um poder legítimo, ele aplica aquilo que nasce com ele, aquilo que é cabível ao pensamento dele. O Estado nada mais seria do que, na verdade, na sociedade em geral, como se fosse um pai. Ele vem para caracterizar o andamento da sociedade em si. Ele, como o Diego citou, um poder. Mas ele não é um poder assim que vem para se impor, ele vem para desenvolver de acordo com a sociedade. Porque o Estado nada mais é do que aqueles que nós escolhemos para nos representar. Tanto é que o Brasil é um Estado democrático, então nós votamos para ter lá quem está representando o Estado em si. Aí que vem a doutrina, classifica entre fins objetivos e fins subjetivos do Estado. Os fins objetivos dizem respeito a uma finalidade buscada pelo Estado, condicionada a determinado período histórico e cultural. Eles não variam de Estado a Estado, então eles evoluem de acordo com a cultura histórica, de acordo com a sociedade em si. Ele não varia, por exemplo, o Estado Sergipe tem um tipo de legislação para o Estado de São Paulo, entendeu? É um pai para todos os seus filhos. Aí vem o subjetivo, leva em conta a vontade dos integrantes do Estado, relação de interesse do Estado com os particulares, ou seja, o Estado ele visa ou seja, a parte particular de cada um. O Estado ele vem para ver não a coletividade, ele vem para ver você pessoa, você único, entendeu? É só uma pessoa, não a coletividade em si. Aí vem o comportamento do Estado em função dos objetivos a atingir, se divide em expansivos, tem duas classificações, utilitários e a ética. Os fins expansivos, eles querem buscar o máximo de desenvolvimento material, ou seja, perder na relação com o povo. Ele quer só que o Estado ganhe poder, ganhe força, deixando de lado a nação em geral, né? Deixando de lado a sociedade em geral. Buscando, como o professor tem comentado na aula do Império Romano, que começou a crescer, que ele perdeu o controle, ele não tinha mais aquela relação, porque ficou uma coisa muito grande, então ele perdeu o controle de toda a população que fazia parte da sociedade em si. Bom, continuando o que o Elton estava falando, tem uma outra corrente chamada Estado de Direito, que era derivada das teorias contratualistas. Tem como adeptos Hobbes e Rousseau. Eles expressavam que cada indivíduo é titular dos direitos naturais, com base nos quais nasceram a sociedade e o Estado. Os indivíduos eles abriam mão de certos direitos, só que eles continuavam exercendo seu poder soberano através da edição das leis que eram emanadas da vontade do próprio povo. O Estado era somente um aplicador do direito, o
que levou a uma concepção puramente formal do mesmo, ficando justo e injusto para o segundo plano. Isso era um fator negativo dessa teoria. Outra posição é dos fins relativos, que ele tem a ideia de solidariedade, que é a razão pela qual foi dado o nome de teoria solidarista. Também falamos sobre ideologia e realidade política. A compreensão de qualquer teoria social vincula essencialmente o conceito de ideologia. Vou falar um pouco sobre ideologia, onde se encaixa também, no qual é um termo que possui diferentes significados e duas concepções, a neutra e a crítica. No senso comum, o termo ideologia é sinônimo ao termo ideário, em português, contendo no sentido neutro o conjunto de ideias, de pensamentos, de doutrinas ou de visões de um mundo, do indivíduo ou de um grupo orientado para suas ações sociais e principalmente políticas. Para autores que utilizam o termo sob uma concepção crítica, ideologia pode ser considerado um instrumento de dominação que age por meio de conhecimento, persuasão ou dissuasão, mas não por meio de força física de forma prescritiva, alienando a consciência humana. O poder do Estado, na linguagem do dia a dia, assim como na física, na química, o Estado é uma situação no qual se encontra algo ou alguém, certo? Nesse caso, a palavra refere ao modo de ser estar, nesse caso do Estado, certo? Por outro lado, o Estado é um conceito político que designa uma forma de organização social soberana e coercitiva. Desta forma, o Estado é um conjunto de instituições que possuem autoridade e potestade para regular o funcionamento da sociedade de um determinado território. O Estado é uma instituição organizada politicamente, socialmente e juridicamente ocupando um território definido, normalmente onde a lei máxima é uma Constituição escrita e dirigida por um governo que possui soberania reconhecida tanto interna como externamente. Um Estado soberano é sintetizado pela máxima: um governo, um povo e um território. O Estado é responsável pela organização e pelo controle social, pois detém, segundo Max Weber, o monopólio legítimo do uso da força, coerção especial a legal. Normalmente grave-se o vocábulo com letra maiúscula a fim de diferenciá-lo de seus homônimos. Há, entretanto, uma corrente de filósofos que defende sua escrita com minúscula.